Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos, olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigada pela confiança, pela escolha, pelo desejo de estarmos juntas, não é, Conceição? Verdade, Mirtz. É uma escolha realmente e a gente fica realmente muito feliz de você escolher estar conosco. A pauta é maravilhosa, fala de um assunto que é interessante para todas nós, né? Que Deus nos abençoe e muito feliz de estarmos aqui, né, Mirtz? Hoje nós vamos falar sobre família. Mais uma vez, né? Um assunto maravilhoso. É um bom assunto porque Sim. eu acho que esses são dias onde, desde o termo, até o próprio termo família, como a composição dela, a qualidade dela, tem sido, assim, testada, Sim, né? sim. São conceitos que aparecem na sociedade e tudo mais. A gente vai conversar um pouquinho, né? Como cristãs mesmo, né? Sim. Aquilo que a maneira da gente pensar. Porque uma das coisas que eu acho é voltar para casa, voltar para a família. Até voltar para um local que a gente chama de lar, né, Conceição? Sim. Porque tem algumas pessoas que moram sozinhas. Por opção, às vezes Sim. não, mas até aqueles que moram sozinha, quando voltam para um lugar de aconchego, Sim. se sentem bem, não é assim? Voltam às origens, né? Né? Voltam ao Né? princípio. Sim, tem... porque às vezes mora sozinha e não encara aquela residência como um lar, né? Sim. E ali é um lar. Sim. Ali está se formando uma... Hoje é comum isso. Antigamente não. Antigamente os filhos ficavam com os pais até 40, 50 anos. Histórias bíblicas falam sobre isso. Hoje não, às vezes com 18, 20 anos já estão morando sozinhos, estudando. Não, Ali é um lar. Voltar para casa, voltar para o lar. Eu acho, voltar para um lugar assim que seja um espaço físico que é de aconchego, Sim. né? Um espaço físico. Onde você vai encontrar segurança, Sim. alegria, o bem-estar, é no lar. Né? A gente sempre acha que é uma zona de refúgio, Sim. né? Porque por mais que a gente esteja fazendo coisas que gosta muito, viajando, trabalhando, principalmente viajando. Gente, é uma delícia viajar. Aí você passa 1, 2 semanas fora. Na hora que você volta... É muito gostoso. Sabe? É tão gostoso quanto aquilo que você desfrutou, ou Sim. mais, né? Sim, voltar para casa realmente é o melhor lugar, Mirtz. Deus estabeleceu isso, né? É um lugar de segurança, de paz. E é importante também, porque às vezes a gente fala que os filhos encontram isso no lar. Mas os pais também. Para mim é uma delícia voltar para casa. Sim. No final da tarde do trabalho. E foi bem. E quando eu fazia essa pauta que o título era Família, que é super amplo, eu estava justamente pensando numa narrativa de um pastor que usou essa voltar para casa para ele fazer um sermão dele do domingo. Sim. Ele mora no Rio de Janeiro, eles tocam uma ONG lá, estava ele e a esposa, quando de repente armou uma tempestade muito grande. E daí, quando ele viu que aquela tempestade estava se formando, ele falou para ela, vamos para casa. Sim. Porque as crianças estão em casa, O primeiro né? sentimento é vamos para casa. Vamos para casa e os filhos estariam lá. Mas foi muito rápido, de repente ficou tudo muito escuro e começou a cair muita água, assim, e o pessoal da ONG disse para ele, não, pastor, não vá, espera passar, porque neste ritmo, ele falou, não vou esperar passar, meus filhos estão lá sozinhos. E ele conta que um trajeto que ele levava da ONG até a casa dele de 20 minutos, ele levou 1 hora e pouco para fazer. Olha porque só. ele viu água vindo em demasia. Sim. E ele começou a pensar nisso, né? Pensar a mulher dele do lado dele, ele dizendo, olha, a nossa casa vai estar bem. Sim. Ele não estava só falando em fé, porque isso é que vai basear a nossa conversa. Sim. Ele estava lembrando da estrutura física que tinha a casa dele, Sim. primeiro. Como ele construiu. Como foi construída, Sim. né? E também aquilo foi construída, né? E as crianças que estavam lá, como eles tinham sempre cuidado em instruído as crianças.
Porque ele mesmo diz, no Rio de Janeiro, essa não é a realidade de muitos. Sim. Uma chuva daquela despenca metade das casas Muito morro, que estão em muita morro, serra, essas sim. coisas assim, né? E ele falou que foi nessa volta que ele pensou nesse texto que eu vou ler agora, para eu e a Conceição conversarmos com você. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, começando no 24, que diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, e os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Esse é o término do Sermão da Montanha, né? Jesus estava terminando o Sermão da Montanha e ele estava nos ensinando alguns princípios. Sim, esse pastor mesmo que você citou, a segurança dele estava naquilo que eles estavam vivendo com relação à casa, onde a casa foi construída, se tinha segurança, se não tinha. E muitos passam por aqui e não pensam nessa questão de construção de uma casa celestial. E às vezes imaginam até uma construção de uma casa celestial, uma casa física. Não, é o seu próprio corpo. A morada de Deus. E sabe, a metáfora, a comparação, ela é muito boa, porque ele vai usar que na construção dessa casa, ele vai usar que bateram ventos, tempestades, que são todas as circunstâncias ruins que acontecem na vida diária. Na nossa vida. Sim. Né? Na nossa vida, desde que nascemos, enquanto estivermos aqui... Vamos enfrentar problemas. A gente vai enfrentar chuva, tempestade, né? E o que importa, Mirtz, é a nossa reação diante das situações. Quer dizer, eu posso ter segurança, vem chuva, vem tempestade, vem vento, vem uma chuva forte, eu posso ter segurança e eu posso ficar apavorado. Então, a reação que a gente tem diz muito da nossa fé, né? É claro que ele fez uma figura física, junto também, uma casa como construção, né? Mas envolvida também aqueles que moram nela, os princípios daqueles que moram nela. No que você está pautando a tua vida, sobre que material você está construindo a tua vida. Este é o detalhe, sabe por quê? Qualquer um que tenha um mínimo, quem tem filhos, quem tem marido, quem tem netos, ou enfim, qualquer ajuntamento de pessoas que vive sobre esse planeta nunca vai estar isento de enfrentar tempestades. Que aqui significam realmente isso, problemas, né? De todo tipo. E ele usa a figura, mas ele deixa claro que o problema não é nem a chuva nem a tempestade. O problema é o fundamento onde você edificou a sua vida. Sim, é o fundamento da edificação, onde que está pautado. Eu vi uma ilustração de um pai essa semana, que eu achei muito linda na internet. Nós estamos falando do lado espiritual. Mas esse pai, ele poderia ter feito pelo filho. Por exemplo, ele colocou umas barreiras de fios e ele já tinha passado. Ele passou e pulou, porque as pernas são grandes. E aí o filhinho pequenininho, de 2 aninhos... tentava passar e não conseguia, ficava nervoso e chorava. E o pai poderia ter voltado e pulado esse filho, os obstáculos, né? E ajudado, quer dizer, não treinar o filho para uma situação de uma adversidade. Ele deixou aquele filho. Até eu já estava com o coração, você fica, né? Aí, de repente, o menininho tenta de um jeito, tenta de outro, e o pai finge que vai embora e ele chora que ele não quer ficar. De repente, o menininho teve uma ideia, com 2 aninhos. Ele puxou um fio e passou e ficou no meio faltava só 2. Aí ele parou, puxou o outro e puxou o outro e venceu o obstáculo. Então, essa criança, Mirtz, ela está sendo treinada a vencer obstáculos. E nós somos assim, pela palavra de Deus, nós somos treinados. Mas muitos não usam disso, né? A questão de construir a casa na rocha, acho que Deus faz exatamente o que esse pai fez com a criancinha, Deus faz conosco, deixa a gente passar para a gente vencer aquela batalha, para a gente ganhar aprendizado.
superar os obstáculos, né? E sabe, isso não é uma... Deus não faz isso de uma maneira individual, porque a família é uma ideia de Deus. Sim. Ele nos coloca em família. Não só a família, não só a família nuclear, a nossa família biológica, tudo, mas até a igreja conta-se para Deus como uma família, como tendo estrutura de uma família, né? E família, para nós cristãos e para uma porção de pessoas que a gente conhece, é sempre a maior preocupação. Você não vê que quando a gente se reúne numa mesa para orar e fala, você quer que ore por quê? Pela família. Quero que eu ore pela minha família. Sempre tem alguma coisa. Ou seja, por uma coisa boa, por alguém que vai casar, ou por alguém que vai fazer vestibular, por alguém que está sem saúde. Esse é o amor pela de unidade. Deus. Enfim, a família é preocupação primordial. Dá-se uma ênfase à família. A gente é o lugar que eu acho que a gente pode ser feliz, é o lugar onde você cresce. Então, uma criança aprende os valores, tudo, e a ênfase dada por Jesus na parábola é aonde você está, em cima de que alicerce você está construindo a sua família. Da sua família. A estrutura, né? Então, ele diz assim, aquele que ouve as minhas palavras e coloca isso em prática vai estar fazendo o que é certo. Porque, nossa, quantos que a gente vê que conhecem a palavra de Deus, frequentam uma igreja e a família não está tão estruturada assim, né? Totalmente desestruturada, né? Quer dizer que a prática daquilo que a gente aprende na palavra de Deus faz a gente ter uma família mais forte, mais resiliente. Né? Jesus chama justamente para essa prática. Porque hoje, queira ou não, essa prática está muito ameaçada. Ameaçada de todos os lados, né? Nós alvo, né? Nós não temos mais famílias como eram as de antigamente, compostas, famílias numerosas, né? 12, 15 filhos. Pais, e assim, avós, pais, todos muito juntos, presentes, perto, de alguma maneira, famílias numerosas. Hoje nós temos núcleos familiares completamente estranhos ao que a gente já se conheceu no passado. A gente tem um núcleo de família, às vezes, composto por 2 pessoas do mesmo sexo, né? Que a sociedade diz que enquadra isso no conceito de família, né? Hoje nós temos famílias onde a figura paterna não existe. Bom, isso sempre ocorreu, às vezes, por morte, por uma separação. Mas nunca na proporção de hoje. Nessa proporção, não. Então, nós temos, e muito mais comum ainda, em casos de separação, onde se achava muito comum os filhos ficarem com as mães, hoje a gente tem famílias onde é o pai e os filhos, né? Sem aquela figura materna, porque tornou-se comum. É o tempo que nós vivemos, né? E mesmo, a gente está falando isso para mostrar diversidade, porque que a gente fala em família, e às vezes famílias que, ao olhar de fora, você pensa, ela tem uma estrutura parecida com aquilo que a gente conhece. Está lá o pai, a mãe, os filhos juntos. A nossa pergunta sempre é, será? Será que mesmo com esse formato... Às vezes está no mesmo ambiente, vivendo na mesma casa e não tem esse convívio familiar. Tão distantes, cada um no seu celular, cada um no seu problema. E tão distantes. Nunca teve tanta comunicação e o ser humano nunca teve tão sozinho. Sozinho. Até mesmo em casa. A gente vai chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta para continuar essa conversa. Estamos de volta e nós estamos falando sobre família e o sermão pregado por Jesus, que disse, nos dando princípios para realmente manter uma casa saudável, né? Não só uma casa física, mas uma casa onde a família pudesse ser abrigada e os princípios seguidos ali. A gente falou que a gente tem construções, formações familiares, núcleos familiares muito, muito diversos. E hoje procura-se, de novo, alguns princípios. O que liga tanto essa diversidade de família? Aí pessoas acham que o que vale, conta tudo, é o amor. Em nome do amor, vale tudo, né?
Mas nós conhecemos vários tipos de amor, né? A gente tem tanta coisa. Tem um amor que é só físico. Sim. Tem amor que a gente chama de amor platônico, que é uma obsessão. Uma idealização. Tem amor materno, amor paterno. Enfim, se a gente for classificar e tanta coisa, então será que só essa palavrinha amor seria um princípio sólido para unir uma família, né? Depende muito do tipo de amor. Pois é isso que eu digo, porque em nome do amor, sabe? Às vezes aquele assim, eu não vivo sem ele, é isso que vai. É uma coisa meio exagerada, meio fora do... Uma dependência uma emocional. Dependência tóxica, às vezes, né? Então, o amor tem o amor eros, que é aquele amor erótico, que é só aquele amor de atração física. Sim. Será que ele segura uma família inteira, né? Na nossa visão, nós temos uma visão de qual é o amor que sustenta, que é o amor ágape, né? Sabe? Que sustenta tudo isso, né, Mirtz? E este não traz... Este, quando ele é aplicado, ele não é aquele amor que vai deixar a sua família perfeita ou sem problemas, não, né? É o amor que supera nas que dificuldades. vai justamente ajudar, né? Sim. Sabe? Porque Deus deu o filho dele, né? Nós estamos falando para morrer. Essa é a maior prova de amor, né? Uma prova de amor para morrer por aquele que não merecia isso, né? Sim. Então, nós temos dentro da família a atuação de um amor sacrificial. Né? Esse amor sacrificial é a base de uma família. Não importa como seja essa família, se é só o pai, os 2 filhos, não importa. Seja lá quem for. Mas a base, os ensinamentos da palavra de Deus, fala que esse amor é a base de sustentação para uma família. Porque uma família tem seus problemas, suas dificuldades, suas lutas, né? Se você tem um filho que de repente começa a usar droga e fica completamente fora dos padrões desejáveis, porque daí ele prejudica ele mesmo, prejudica os outros e tudo mais. Com que tipo de amor você vai dispensar esse filho? Não, né? Ninguém né, descarta o filho assim. A palavra de Deus nos ensina, por exemplo, uma vez filho de Deus, sempre filho, porque misturou o gen, né? Não é assim? Então, não existe essa, agora você errou, você deixou de ser filho, não. Você vai ser corrigido, você vai ser ensinado, você vai sofrer as consequências das suas atitudes, mas você não deixa de ser filho. O amor, aquele amor que entende a coisa, ele disciplina. Sim. O amor, o padrão, é o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo e faz as coisas necessárias, né? Sim. A palavra de Deus em Hebreus 12, 5 e 6 diz assim: já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como a filhos? Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, não fique desanimado quando é repreendido, pois o Senhor disciplina quem ama e pune a todo aquele que recebe como filho. É visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Qual é o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, do qual todos têm se tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. Sim, né? Não são herdeiros, né? Essa questão que nós colocamos da casa construída na rocha, é exatamente isso, Mirtz. Onde está alicerçado o nosso amor pelos nossos filhos, pelo nosso esposo? Qualquer ventinho, qualquer probleminha, você já não, o marido já não é mais marido, o filho já não é mais filho. E principalmente esse lugar onde você está formando caráter, para dar segurança, onde é tratado também, a gente tem que colocar o idoso, o mais velho, né? O respeito pelos mais velhos. A atenção, o cuidado, né? Para não olhar para uma pessoa, para o avô ou avó dentro de casa, às vezes colocado naquela família como o último lugar que ele tem, porque acontece isso às vezes, né? O desejável é que cada um tivesse o seu lar, estivesse vivendo o seu momento, né? Mas é ali que vai aprender o cuidado, a gratidão, a retribuição, né? E aproveitar também da sabedoria da pessoa mais velha, né? Por exemplo, uma criança, os nossos netos, eles aprendem muito com os avós. E onde vai aprender isso? No lar.
junto com a família. O lar, Mirtz, é um lugar físico na Terra, onde a gente pode encontrar tudo isso que o ser humano está buscando fora, ele encontra dentro do lar. E hoje, como as famílias estão desestruturadas, está se buscando fora. A insatisfação leva a sair do círculo familiar, não valorizar a família, não valorizar a pessoa de idade. Descartável, ficou tudo tão descartável. E onde estão sofrendo as consequências hoje da família tão dispersa? Nós vivemos numa sociedade que disse que uma sociedade, a base de uma sociedade é a família. Sim. Bom, nós vivemos numa sociedade desestruturada. Sim. Então, a base dela certamente também está assim. Então, a gente acha interessante a gente conversar mesmo, porque não interessa o que, em termos do mundo ou qualquer outra coisa. Por exemplo, se você não é valorizado, ou pela sua crença, ou pela maneira daquilo que você faz, ou qualquer outra coisa fora, é a família que te dá essa sustentação. A família que dá essa segurança. Né? E a gente precisa falar também, Mirtz, aproveitando essa oportunidade, falando sobre a família, que o alvo para destruir a família, hoje, o inimigo ele tenta de todas as formas, é o que nós estamos falando aqui. Muitos lares destruídos. O foco dele é exatamente a separação dos casais, os filhos saírem de casa, porque eles viram alvo fácil. Na família, nesse amor, da forma que Deus dá essa estrutura de alicerçar na rocha, nós nos tornamos fortes como família. E quando o inimigo consegue desestabilizar isso, ele consegue o feito dele. Quantos lares destruídos hoje? Quantos filhos vivendo longe de pai e mãe? Sabe, queridos, quando a coisa funciona muito bem na sua casa, o lugar que você, porque você não vive a vida inteira lá, mas o lugar que você sai para ir, seja o seu trabalho, a colocação, seja lá onde você faz, você leva essa estrutura firme que você adquiriu por toda a tua ali. Vida. Né? Sim. Sabe, nós falamos dessa estrutura de amor, a primeira coisa que é real em termos de amor numa família é a gratuidade desse amor. O amor é gratuito. Você não ama porque ele é bonzinho, ou você não ama porque ele tem essa qualidade, né? Mesmo, né? Você o ama porque ele é tua parte, ele pertence, né? E hoje a gente vê minorias lutando por espaço, não sente que pertence ou não faz isso. E este amor, pessoas pagando preço muito alto por migalhas de amor. Por migalhas. E pensar que nós, como cristãs, como que você vê a família? São várias pessoas, 6 pessoas, 8 pessoas dentro de uma casa, mas pela multiforme sabedoria de Deus, cada um tem uma natureza, cada um tem uma personalidade. E esse é um trabalhar de Deus, um lapidar de Deus lindo, é uma oportunidade linda de você aprender, de você ensinar. Deus fez isso com um propósito maravilhoso de aprendizado, Mirtz. E nós precisamos valorizar isso, né? Retomar esse valor. Na verdade, o modelo seria a família, porque é aí que você vai encontrar modelo para tudo. Um modelo de autoridade, um modelo de submissão, um modelo de respeito, um modelo de obediência. De resiliência. Enfim, de tudo. E essa estrutura que você está falando, que nós estamos falando aqui, ela vai te estruturar lá no trabalho. Pra Se tudo. você está bem resolvido você vai levá-la para tudo. Em tudo na tua vida. E hoje o que a gente vê? Pessoas desestruturadas no seu trabalho. Por quê? É certeza. Você pode ir para a família, ver como vive, você vai ver que a desestrutura a raiz já está lá, está, né? a raiz está lá, sabe? E esse individualismo tão celebrado hoje, como é que você pode ser uma boa mãe se você for individualista, né? Só pensar como é que você pode ser um bom pai ou um bom filho, seja lá o que for, nenhuma boa amiga você não consegue. E o evangelho é em relação ao outro, é amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, E se sabe? a gente não está capacitado, Mirtz, para amar aqueles que Deus soberanamente colocou ali, que são nossos filhos, nossos netos e tudo mais, que estrutura a gente vai ter para amar o próximo como a nós mesmos lá fora? E sabe por quê? Porque os valores que você precisa carregar, que são aqueles princípios aplicados, porque quando... eu disse que esse sermão tá quase no final do Sermão da Montanha. No início, ele começa a falar, por exemplo, das bem-aventuranças. As bem-aventuranças já vão dar as qualidades que você precisa para chegar aí. Para ter um lar estruturado. Ele começa assim, bem-aventurado, felizes são os humildes. Gente, humildade
a lição de humildade começa dentro do lar. Não tem como ser, Né? se você não tem humildade de reconhecer certas coisas, como que você vai conviver com outra pessoa dentro da mesma casa? Então, esses são os materiais que você vai ter que para construir essa estrutura sólida que Jesus está falando, essa rocha né? inabalável. Porque a humildade, queridos, implica em pedir perdão, em se arrepender, em ser manso, em servir. Em servir, principalmente. Sim. Família é lugar de serviço, sabe, queridos? Sim. A gente tem que pensar nisso, né? Nós conhecemos estruturas familiares, Mirtz, que tem o melhor prato, a melhor toalha, o melhor da casa só para visita. Uhum. Quando o amor de Deus está no nosso coração, aquela estrutura familiar, você arrumar aquela mesa bonita, tem muita gente que não tem mais o hábito nem da mesa. Agora, sentar na mesa com a família, olhar nos olhos, colocar o melhor prato, a melhor toalha, isso é maravilhoso, isso é servir com amor, né? E ter uma família estruturada, feliz, não deve ser alvo só de cristãos, sabe? O Salmo 127, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Você tentar edificar sozinha. Sem essa base. Né? Sem o Senhor, principalmente, né? Sabe, queridos, porque a família é a melhor escola do mundo. É a melhor escola do mundo. Você vai ter todas as oportunidades, sabe? Por causa da convivência, por menor que ela seja, não é isso? Gente, não tem coisa melhor do que você ser chamada de mãe, chamado de pai, chamado de irmão. E isso está dentro do teu lar, da tua casa, né, Mirtz? Começa ali. O próprio Deus podia ter mandado o filho dele aqui para a Terra de qualquer jeito. Sabe, podia ter aparecido de repente. Jesus poderia ter vindo já como adulto ou fazer qualquer coisa. Não, Jesus manda para dentro de uma família. E não era uma famíliazinha fácil, não, Uma família que rejeitava o Uma próprio família Senhor. que até o rejeitou. Então, a gente está entendendo bem a história. Sim. Justamente para a gente trabalhar. Queridos, essa conversa é para animar, é para nos animar, para animar você a edificarmos o nosso lar. Né? Sim, na rocha na rocha, sabe? Sim. Um lar com princípios, sabe? Formando uma família melhor para que o mundo se torne um mundo melhor para nós vivermos, criando homens úteis, né? Para o mundo, cheio de valores. Isso é dentro da família que a gente faz. A gente... era o que a gente tinha para você hoje, né? Não, tem muito mais, mas o que deu para falar hoje, né? A gente agradece a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.